Hello, students. How are you? I am teacher Julia, and I'm here to help you to understand a little bit more about countable and uncountable nouns. Are you ready? So let's go! Na aula de hoje, nós falaremos sobre countable and uncountable nouns, que são os substantivos contáveis, countable, e incontáveis, uncountable, ok? Como nós vamos diferenciar, como nós vamos saber a diferença entre eles? Vamos observar um exemplo. Se eu disser popcorn, pipoca, popcorn, eu posso contar quantas pipocas vêm em um balde de pipoca? Não, fica meio impossível, né? One popcorn, two popcorns, three popcorns, four popcorns, impossible. Agora, e se eu contar os pacotes de pipoca? Aí sim, eu posso contar bags, os pacotes, bags of popcorn, mas eu não posso contar a quantidade de pipocas que vem nele, né? Somente o peso, né? Não tem como contar por unidade quantas vem. Então, nós podemos dizer que bag é um countable noun e popcorn, uncountable noun, ok? E junto com esses substantivos, existem os quantifiers, que são quantificadores que vão intensificar ou diminuir a quantidade que nós estamos pedindo ou nós estamos nos referindo em geral, ok? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. E mais um detalhe sobre os uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Eles normalmente são usados somente no singular, né? Ou seja, não apresentam variação. Costumam se referir a coisas pequenas, né? Como o exemplo da pipoca, popcorn. É uma coisa muito pequena e é uma comida. Comidas também tendem a não serem contáveis, né? Então, comida, bebida, você não conta quantas águas você vai beber, você conta a quantidade de água ou quantos copos de água, né? Mas nunca quantas águas. Substantivos abstratos e fenômenos da natureza também entram aí nessa lista de uncountable nouns, ok? So now let's see the examples of quantifiers. Vamos ver então os exemplos dos quantifiers. Além disso, quando você está em uma situação de diálogo real, normalmente, se você for pedir, por exemplo, no cinema, você for pedir uma pipoca, você não vai pedir uma pipoca, você vai pedir a bag of popcorn, né? Um pacote, né, de pipoca, ou a bottle of water, a can of soda, uma garrafa de água, uma lata de refrigerante, ok? Então, se nesse caso, então, o vendedor te pergunta quanto de cada um você quer, ele vai te perguntar quantas garrafas de água ou quantas latas de refrigerante, né? Então, ele vai te perguntar how many. Por quê? Porque nós podemos contar, ok? Podemos contar quantas latas ou quantas garrafas você quer, ok? Agora, se alguém está te oferecendo um pouco de pipoca, não especificamente um pacote, né? Mas um pouco, já que não dá para contar quantas pipocas, ele vai te oferecer um pouco, ok? Então, aí nesse caso, ele vai te perguntar, would you like some popcorn? Um pouco de pipoca, ok? Ou então, would you like 2 cans of soda, 2 bottles of water, ok? No caso de alguém te perguntar quantos você quer, ao invés de te oferecer a quantidade, ele vai te perguntar how many, se for contável, e how much, se for incontável. Então, voltando sempre lá no exemplo do cinema, how many bottles of water? Ok, quantas garrafas de água? E how much popcorn? Quanto de pipoca você quer? E aí você pode dizer, oh, I want 2 bags or 3 bags. Yes? E ele te perguntar com bags, que é a embalagem onde vem
esse objeto incontável, aí sim, nós podemos contar bags, apesar de não contar popcorn. Então, aí, nesse caso, você usa how many. Se ele se referir somente ao conteúdo, how much popcorn, ok? Let's see some examples now. Observando aí os exemplos, nós temos no singular e no plural. One book, two books. Esses dois são contáveis. Nós podemos contar, por exemplo, quantos livros há na prateleira. Então, one book, two books. My house, your houses, ok? Então, minha casa, suas casas. E nesses casos, nos substantivos contáveis, eles têm flexão de número, né? Então, my house, your houses. That dog, those dogs. A person, many people. One apple, some apples. Nos 4 últimos casos, a quantidade é indefinida, né? Suas casas, aqueles cachorros, várias pessoas, né? Many people, some apples, algumas maçãs. Então, nesses casos, nós não sabemos a quantidade exata, por isso não utilizamos números, mas nós usamos essas palavras para especificar. Então, your houses, suas casas, those dogs, aqueles cachorros, ok? Então, sempre vai haver aí esses pronomes para te ajudar a identificar. Já com os uncountable nouns, nós temos aí os exemplos no singular e no plural. A glass of water, two glasses of water. Nesse caso, o substantivo incontável é water, água. Perceba aí que essa palavra water não muda de forma, né? Nós não vamos dizer um copo de águas. Nós dizemos um copo de água ou 2 copos de águas. Não. Water não muda, nem no português e nem no inglês, né? Então, nós vamos usar o que muda na frase é o recipiente. O recipiente pode ser contado, então nós podemos contar os copos. A glass of water, um copo de água. Two glasses of water, 2 copos de água. Também no singular, né? Porque não existem águas. Agora, no segundo exemplo, a cup of tea, uma xícara de chá. 3 cups of tea, 3 xícaras de chá. A little courage, a lot of courage. Agora nós saímos aí nesse terceiro exemplo, nós saímos das bebidas e fomos aí para os substantivos abstratos. Courage é um sentimento, né? Uma ação. Então, a little courage, pouca coragem. A lot of courage, muita coragem. Okay? Então, aí também courage não muda. A piece of cake, um pedaço de bolo. 6 pieces of cake, 6 pedaços de bolo. De novo, cake não muda a sua forma. O que muda é a quantidade que vem antes, ok? Porque é a forma como ele vem, em pedaços. Pedaços são contáveis. Bolo não é contável nesse caso, ok? Now here, a little salt. Pouco sal or much salt, muito sal. Nós não vamos dizer que são muitos sais, né? Então, ele fica aí no singular, né? Já que se refere também a uma quantidade muito pequena. Nós não temos como contar quantos grãos de sal existem, né? Então, passando para os exemplos de how many e how much, nós temos aí, how many apples are there? Podemos contar maçãs, então, how many? 1, 2, 5 apples, 10 apples, ok? So, how many apples are there? And how many pencils do you have? Nós também podemos contar pencils, lápis, ok? Então, how many para coisas que podemos contar. E how much é o contrário, para tudo aquilo que não se pode contar, por exemplo, money, water, nós vamos utilizar o how much na pergunta. Então, how much money do you have? How much water do you drink? Ok?
E passando para os irregular nouns, são os substantivos irregulares. Por quê? Dependendo da frase, ele vai ser contável ou incontável. Então, aí no primeiro exemplo, time. Time tem dois significados. Um deles é vezes, tantas vezes, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aí, nesse caso, ele é contável, ok? Então, aí no exemplo, I ate caviar 3 times. 3 vezes, então é contável. Já ali no outro exemplo, I can't go, I don't have time. Nesse segundo sentido, ele quer dizer que não tem tempo, eu não tenho tempo. Eu não posso dizer, caso eu tenha tempo, que eu tenho tempos, né? Isso gramaticalmente é incorreto, né? Então, eu não tenho tempos, eu tenho tempo. Ele continua inflexível. Por isso, nesse segundo caso, ele é incontável. Room significa também duas coisas. Room como cômodo. Então, this house has 4 rooms. 4 cômodos contáveis. Agora, we have to make room for the new machine. Isso significa criar espaço, abrir espaço. Então, quando room tem esse sentido de espaço, ele é incontável, ok? Porque você está criando, você está abrindo espaço para algo. Então, neste caso, ele é incontável. E não muda, não vai para o plural. Já no caso de fish, que é algo que causa muita confusão entre os estudantes, quando nós estamos falando de fish como comida, ele é incontável, e quando nós falamos sobre a quantidade dos animais, ele é contável, ou seja, se for comida, incontável, my grandma loves fish, e se for se referindo aos animais, né, no seu habitat, né, se realmente estivermos nos referindo não como comida, mas como animais, I have 12 fishes in my aquarium, ok? Então, 12 peixes, nesse caso a gente conta. Well, students, that's it for today. I hope you liked this class, yes? Vejo vocês, então, na próxima aula. Bye, bye!